Eu já separei eles para colocar no freezer. Expresse a sua opinião com respeito sem colocar no forno. Só que não, né, gente? Eu vou fazer para estar começando o dia. Mel, pode colocar fruta. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vlog Cozinha. Hoje eu trouxe 3 dicas muito bacanas aí para você inovar e até facilitar a sua vida na hora do café da manhã. Nada substitui, gente, nada substitui um pão fresquinho, bem quentinho, gostoso, saído do forno da padaria, né? Mas nem sempre a gente tá com aquela disposição para ir na padaria buscar o pão, ou às vezes a gente quer só acordar e tomar um café sem ter que sair de casa, ou às vezes a padaria é muito longe. Então hoje eu trouxe uma opção muito bacana para você que quer ter o pão ali à sua disposição em casa e não quer comer aquele pão amanhecido. Tem um tempo que eu tava procurando a solução para esse problema aqui em casa, que é ter que acordar e já sair na padaria comprar pão, porque eu confesso para vocês que eu tenho uma preguiça danada de manhã de sair de casa. Eu prefiro tomar meu café com calma e depois ter que sair de casa. Por isso, eu fiz alguns testes aqui, algumas pesquisas e deu super certo. Eu congelei o pão francês, gente, sério. Vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu fiz. Mas já quero adiantar, gente, que dá muito certo. Então, pessoal, eu fui na padaria e comprei os pãozinhos, ainda bem fresquinho. Eu já separei eles para colocar no freezer. E aí eles estavam bem branquinhos assim. E o ideal é que seja quanto mais branquinho, melhor, porque depois a gente vai levar no forno, tá bom? Congela eles assim separadinho. Depois que tiver bem congelado, você coloca no saquinho e pode amarrar e aí não vai grudar um no outro. Assim, ele pode permanecer congelado por muitos dias, tá bom? Até que você use de novo. A duração dele é de 3 meses congelado. Você só vai tirar o pãozinho depois do freezer, colocar na forma e levar para o forno por quanto tempo for necessário até que ele descongele e fique crocante. Quando você perceber que ele tá com a casquinha crocante por fora, pode desligar o forno. Eu não vou dar um tempo estimado para vocês, porque varia muito de forno para forno. A temperatura varia demais, gente. Nunca tem um tempo certo. Mas aqui leva em média uns 7 minutinhos em fogo médio, ou seja, 200 graus. E aí você pode colocar na fritadeira também, em 200 graus, e ver a hora que ele vai descongelar, tá bom? E agora, essa dica que eu vou passar para vocês, eu tenho certeza que vai dar o que falar. Não tem problema, gente. Pode comentar aqui embaixo, expresse a sua opinião com respeito sempre. Eu vou estar respondendo todos os comentários sobre isso. Pessoal, essa dica é para quem gosta de bolo, mas não tem paciência para esperar. Ou para quem já tentou fazer panqueca, principalmente aquelas panquecas americanas e nunca conseguiu, nunca dá certo. Também uma opção para você que você pode fazer a panqueca de diferentes formas, diferentes sabores, de uma forma muito fácil que todo mundo já sabe. E para essas panquecas eu escolhi esse bolo pronto no sabor de milho cremoso para fazer na frigideira em formato de panquecas. E agora eu vou seguir a receita como manda na embalagem. Vou fazer como se eu fosse colocar na forma e colocar no forno. Só que não, né, gente? Eu vou fazer essa receita na frigideira como se fosse panquecas. E funciona muito bem. Você pode fazer tanto tamanhos maiores como tamanho menores, como se fosse aquelas panquequinhas americanas, sabe? Ela fica uma delícia. E aqui em casa a gente ama o bolo de milho, por isso eu escolhi o bolo de milho. Mas você pode fazer com o sabor que você quiser, de bolo de limão, bolo de chocolate, bolo de coco. Fica um aroma dentro de casa, parece que tem um bolo assando no forno. É maravilhoso. E aqui eu nem untei a minha frigideira porque não tem necessidade. Essa frigideira é antiaderente. Então eu vou só deixar ela dar uma dourada, depois eu vou virar o outro lado e passar pro prato. Aí você pode colocar mel, pode colocar frutas, o que for da sua preferência. Olhando assim, nem parece que ficou tão bonita, né, gente? Eu sei que vai ter gente que vai falar que ficou feia pra caramba. Mas na verdade ficou uma delícia, um aroma de milho dentro de casa. Sei, gente, que não ficou tão bonito no prato, mas isso é porque o bolo que eu escolhi foi de milho cremoso. Você pode fazer com bolo de coco, bolo de limão, bolo de chocolate, é a opção que você quiser comprar e fazer. E ela fica muito mais sequinha, então ela fica realmente bonita, bem redondinha. Só que como eu escolhi de milho cremoso, ela deu aquela quebrada. Mas faz o teste aí, gente. Volta aqui nos comentários para me contar. É maravilhoso. É uma opção assim muito top
para quem quer fazer uma panqueca diferente aí no café da manhã. Pessoal, a próxima dica e última, mas não menos importante, é super saudável, é uma receita que é sucesso aqui em casa, que é Danone com frutas. Eu sei que tem gente que já consome iogurte natural com frutas, só que eu sei também que tem muitas pessoas como eu que detesta o sabor do iogurte natural. Eu não gosto. E aí eu encontrei 2 tipos de Danones. Eu não sei se chama Danone ou iogurte, o que eu vou falar, mas eu vou chamar de Danone, porque parece um Danone. Eu encontrei um tipo de Danone muito bacana, que é 0 açúcar, 0 lactose, 0 gordura, que fica muito gostoso para comer com frutas. Aqui eu escolhi 3 tipos de frutas, mas você pode colocar as frutas da sua preferência. Pode acrescentar chia, farelo de aveia e fica super nutritivo, dá aquela sustentada e é muito saudável. Uma opção muito bacana aí para quem está numa reeducação alimentar. E para esse café da manhã eu escolhi uva, coloquei também melão e alguns pedaços de manga, que eu já tenho cortada na minha geladeira. Escolhi esse Danone da Batavo, zero açúcar, lactose e gordura, de sabor morango. Daí eu adicionei, ele tem vários sabores, tem de coco também, que é uma delícia, e até o natural. Aí você pode adicionar chia, farelo de aveia, coco ralado. Aqui eu optei pelo farelo de aveia, porque eu uso muito aqui em casa e dá uma boa sustentada aí para estar começando o dia. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as dicas que eu passei, tá bom? Não se esqueça de comentar aqui e falar para mim o que você achou. Se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixa um like nesse vídeo se você chegou até aqui. E um grande beijo. Até o próximo vídeo.